Nos últimos meses da guerra, o exército alemão não conseguia mais sustentar a frente. As baixas somavam milhões, o combustível era escasso e as fábricas estavam reduzidas a escombros. Hitler ordenou a resistência a qualquer preço, mas a maquinaria que havia conquistado metade da Europa estava se desintegrando. As forças soviéticas avançaram do leste com uma ofensiva implacável. Ao mesmo tempo, os aliados pressionaram do oeste e destruíram a infraestrutura alemã com bombardeios massivos. As linhas de suprimento ruíram, as divisões foram cercadas e o Reich ficou preso entre duas frentes. Em poucas semanas, Berlim se tornou um campo de ruínas, sem possibilidade de defesa. Como um império militar que parecia invencível pôde cair tão rápido? Que decisões selaram o destino de Hitler e seu exército? Foi a força dos aliados ou os próprios erros dos alemães que precipitaram a derrota? Ruínas do Reich, o inverno que anunciou a queda. No inverno de 1945, a geografia militar do Terceiro Reich refletia um colapso iminente. O Exército Vermelho havia atravessado a Polônia e avançado em direção ao rio Oder, a uma curta distância de Berlim. Desde o verão anterior, após a operação que desmantelou o Grupo de Exército Centro, as frentes soviéticas haviam recuperado a Bielorrússia, reconquistado Varsóvia e penetrado na Prússia Oriental, enquanto forças no sul ameaçavam a Silésia, núcleo industrial do Reich. Paralelamente, outras ofensivas se desenvolveram em diferentes direções. As tropas soviéticas avançaram sobre a Hungria e a Tchecoslováquia, reduzindo os remanescentes da presença alemã nos Balcãs a bolsões isolados. No oeste, as forças anglo-americanas retomaram a iniciativa após conterem a ofensiva das Ardenas, a última aposta alemã que havia consumido reservas de blindados e combustível sem obter os resultados esperados. Com a derrota, a frente ocidental ficou aberta ao avanço em direção ao Reno e ao cerco progressivo das cidades industriais do Ruhr. O movimento dos exércitos aliados intensificou-se também em outros cenários. Na França e na Bélgica, unidades americanas, britânicas e canadenses aproximaram-se do coração da Alemanha, com a travessia do Reno prevista para as semanas seguintes. Na Itália, as forças alemãs resistiram com dificuldade no norte, apoiadas em formações desgastadas e escassamente abastecidas. A situação nos Balcãs era ainda mais crítica. A retirada da Grécia havia deixado expostas as guarnições na Iugoslávia e na Albânia, submetidas à pressão combinada de guerrilheiros e exércitos regulares do bloco soviético. A Hungria tornou-se um dos campos de batalha mais difíceis do inverno. Budapeste estava cercada desde dezembro e, em janeiro, os combates urbanos se prolongaram em condições extremas. Mais de 70 mil soldados alemães e húngaros ficaram encurralados na cidade, defendendo casa por casa contra os ataques do Exército Vermelho. A resistência se prolongou, mas não havia possibilidades reais de romper o cerco. A situação militar coincidiu com uma profunda deterioração da vida civil na Alemanha. Os bombardeios estratégicos da aviação britânica e americana atingiram uma intensidade sem precedentes. Cidades como Hamburgo, Essen e Düsseldorf foram reduzidas a escombros. Berlim, frequentemente atacada em novembro e dezembro do ano anterior, teve bairros inteiros destruídos, com a rede elétrica e o abastecimento de água interrompidos recorrentemente. Mais de um terço dos edifícios da capital foram danificados ou inutilizáveis. Em muitas cidades, os abrigos subterrâneos estavam saturados e as condições de higiene eram mínimas. A fome se alastrava com o colapso do sistema de racionamento. As rações oficiais diminuíam constantemente, ficando abaixo do nível mínimo necessário para sustentar a população. O mercado negro tornou-se um recurso habitual, embora inacessível para a maioria. As filas em frente a padarias e açougues eram diárias e, frequentemente, terminavam sem nenhum produto. Ao mesmo tempo, o movimento de milhões de refugiados da Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia aumentava a pressão sobre a infraestrutura em colapso do Reich. O inverno era especialmente rigoroso e colunas civis avançavam a pé, mal abrigadas e com escassos meios de transporte, buscando refúgio em zonas ainda sob controle alemão. Em estradas congeladas e portos congestionados, ocorreram cenas de deslocamentos em massa que refletiam o caráter irreversível do colapso. A propaganda oficial mantinha o discurso de uma resistência final.
O regime falava de novas armas decisivas e da inevitabilidade da vitória. No entanto, o contraste com a realidade era evidente. Em 30 de janeiro, no 12º aniversário da chegada de Hitler ao poder, o ditador proferiu um discurso radiofônico que insistia na defesa da pátria como questão de sobrevivência. A população, exausta, recebeu essas mensagens com ceticismo. Relatórios internos da polícia secreta indicavam uma notável queda na confiança na vitória, enquanto a expectativa de um fim próximo se estendia, embora implicasse derrota. Na frente oriental, as operações militares confirmaram a magnitude da crise. Em 12 de janeiro, o Exército Vermelho lançou a ofensiva Vistula Oder, empregando um contingente de soldados e material sem precedentes. Em menos de 3 semanas, os soviéticos percorreram centenas de quilômetros e chegaram ao Oder, posicionando-se à frente de Berlim. A velocidade do avanço superou até mesmo as previsões soviéticas. Varsóvia, Lodz e Poznan foram recuperadas em questão de dias, enquanto a Prússia Oriental ficou praticamente isolada. As ordens emanadas do comando alemão mantinham o lema de resistir a cada posição sem recuos estratégicos. Essa diretriz, ditada diretamente por Hitler, levou à perda de formações inteiras presas em bolsões de cerco. A recusa em manobrar deixou milhares de soldados presos em operações já decididas. Em Budapeste, na Prússia Oriental e na Silésia, o mesmo padrão se repetiu. A transferência definitiva de Hitler para o bunker da chancelaria em 16 de janeiro simbolizou o isolamento da liderança nazista. A partir daquele momento, o centro de comando foi reduzido a reuniões clandestinas com seu círculo imediato. Os contatos com a população desapareceram. As comunicações se limitaram ao rádio e a comunicados escritos cuidadosamente controlados para ocultar a deterioração física do Führer e a magnitude das derrotas. A imagem pública foi reduzida à voz transmitida pelo rádio, enquanto, na realidade, Hitler se movimentava com dificuldade pelos corredores subterrâneos. Na frente ocidental, os aliados contiveram a ofensiva alemã nas Ardenas em meados de janeiro e retomaram o avanço em direção ao Reno. A operação alemã buscava dividir as forças aliadas e recuperar a iniciativa na Bélgica, mas a falta de combustível e a resistência organizada aceleraram o fracasso. Com a retirada alemã, as tropas americanas cruzaram o Mosa e as francesas avançaram em direção à Alsácia e à Lorena. A pressão na fronteira ocidental do Reich se intensificou constantemente. Na Alemanha, a evidência da derrota tornou-se visível em cada cenário. Mulheres, idosos e adolescentes cavaram trincheiras nos arredores de Berlim. Em Hamburgo, milhares de pessoas viviam em porões úmidos, subsistindo com rações mínimas. Nas estradas da Prússia Oriental, colunas civis se moviam sob temperaturas extremas, tentando se distanciar do avanço soviético. A combinação de colapso militar, destruição de cidades e exaustão social marcou irreversivelmente a situação do Reich nos primeiros meses de 1945. O resultado ainda estava por vir, mas a direção era clara. As operações militares em ambas as frentes, o colapso logístico e a perda de coesão interna deixaram o regime sem opções reais. O terreno estava preparado para os eventos que, nos meses seguintes, levariam ao combate final na capital do Reich. O espectro do Führer, um comando perdido na penumbra. Nos primeiros meses de 1945, a imagem de Adolf Hitler havia se transformado em algo muito diferente da figura que dominara a Europa poucos anos antes. Sua aparência apresentava sinais evidentes de deterioração física. A postura curvada e os passos curtos refletiam a perda de firmeza. O rosto, marcado por uma palidez doentia, deixava transparecer uma saúde debilitada que contrastava com a imagem propagandística ainda difundida. Os cabelos totalmente grisalhos reforçavam a impressão de envelhecimento precoce. O tremor constante da mão esquerda que ele tentava esconder segurando-a ou colocando-a atrás das costas tornara-se um dos traços mais notórios. A deterioração motora acentuou-se com episódios de espasmos que se estendiam por todo o braço e, ocasionalmente, por grande parte do corpo. Escrever por longos períodos tornou-se impossível e as ordens tinham que ser ditadas às secretárias. O regime alimentar foi reduzido a refeições leves e de baixo aporte calórico, consequência de problemas digestivos crônicos que incluíam cólicas e episódios frequentes de diarreia.
Essas limitações acentuaram um estado de fraqueza geral. A dependência de seu médico pessoal, Theodor Morell, foi determinante. Desde o final da década de 1930, Morell administrava a Hitler tratamentos à base de injeções de efeito imediato. Em 1945, essa rotina havia se tornado uma dependência diária. Entre os medicamentos figuravam estimulantes como Pervitin, derivados da morfina como Eucodal, barbitúricos para induzir o sono e compostos vitamínicos misturados com extratos animais. A administração frequente dessas substâncias gerava uma combinação de euforia artificial e exaustão profunda. O efeito sobre o comportamento era perceptível em reuniões militares. Após receber injeções, Hitler alternava períodos de excitação com momentos de desânimo. Às vezes interrompia seus generais com monólogos carregados de reprovações, enquanto em outros momentos permanecia inativo por horas. A capacidade de concentração diminuía e as ordens tornavam-se contraditórias. O ambiente imediato testemunhava acessos de fúria seguidos por longos intervalos de letargia. O sono irregular agravou esse padrão. Espasmos noturnos e tosse persistente o mantinham acordado, o que levou a um aumento no uso de barbitúricos. O ciclo de estimulantes e sedativos criou uma dupla dependência que afetou tanto seu estado físico quanto seu julgamento político e militar. A figura do líder, que no passado projetara força e decisão, foi substituída por um líder enfraquecido, condicionado por um regime químico contínuo. Em meio a essa deterioração, Hitler manteve absoluta confiança no que chamava de armas milagrosas. Desde anos atrás, o regime promovia a ideia de inovações tecnológicas capazes de alterar o curso da guerra. Em 1945, essa crença se intensificou. Um dos principais projetos foi o caça a jato Mi-262. Com desempenho superior ao das aeronaves aliadas, representou um avanço técnico notável. No entanto, a produção foi insuficiente. A decisão de empregá-lo como bombardeiro leve atrasou seu desenvolvimento como interceptador. Quando finalmente foi utilizado em combate, o número de unidades operacionais era muito reduzido para influenciar decisivamente na guerra aérea. Outro grande símbolo foi o míssil balístico V-2. Capaz de transportar uma carga explosiva a centenas de quilômetros de distância, tornou-se o primeiro sistema desse tipo a ser utilizado em combate. Desde setembro de 1944, foram lançados contra Londres, Antuérpia e outras cidades europeias. O resultado foi destruição local e milhares de vítimas civis, mas o impacto estratégico foi mínimo. A falta de precisão, os custos elevados e a demanda por recursos estratégicos limitaram seu efeito a um valor principalmente propagandístico. O V-1, seu precursor, havia sido empregado no ano anterior como arma de saturação contra a Inglaterra. Milhares de projéteis foram lançados, mas as defesas antiaéreas e a captura de bases de lançamento reduziram sua eficácia. No início de 1945, o programa havia perdido utilidade militar. Além desses sistemas, houve projetos que não passaram da fase de protótipo. Entre eles, destacaram-se o tanque superpesado Maus, de dimensões excessivas para ser prático, e o chamado canhão sonoro, apresentado como uma arma capaz de provocar danos por meio de ondas acústicas, mas nunca utilizado em combate. Também circularam rumores sobre bombas nucleares e aeronaves de alcance orbital, iniciativas que absorveram recursos sem se concretizarem. A obsessão por essas armas correspondia à convicção de que uma resistência prolongada permitiria atingir um ponto de inflexão. Hitler repetia que a história oferecia exemplos de vitórias baseadas em inovações tecnológicas decisivas. Essa visão o levou a rejeitar relatórios que enfatizavam a impossibilidade de sustentar a produção e a falta de recursos básicos. As reuniões no bunker eram repletas de discussões sobre a velocidade do Mi-262 ou sobre a capacidade destrutiva do V-2, enquanto nas frentes a Wehrmacht carecia de combustível e as cidades eram devastadas pelos bombardeios aliados. A fé em projetos técnicos, aliada à deterioração física e à dependência química, configurava um líder cada vez mais distante da realidade militar. Dentro do bunker, a imagem pública de firmeza reduzia-se a um círculo de assistentes que observavam a transformação de um líder em um homem doente,
sustentado por injeções e esperanças em armas incapazes de alterar a correlação de forças. O mito persistia no exterior graças aos discursos transmitidos pelo rádio, mas dentro da chancelaria impunha-se a figura de um Führer fantasma, apegado a projetos que não podiam evitar o desfecho da guerra. A voz do engano, Goebbels, à beira do abismo. Nos últimos meses da guerra, Joseph Goebbels manteve seu papel de arquiteto da propaganda do Reich. Quando a situação militar já era insustentável e as derrotas se acumulavam em todas as frentes, ele reforçou sua convicção de que a palavra poderia funcionar como seu último escudo. De seu gabinete na chancelaria, supervisionava cada comunicado, cada discurso e cada produção cultural com o objetivo de manter a obediência e evitar um colapso interno. Goebbels não improvisou. Durante os anos de dominação nacional-socialista, demonstrou uma capacidade constante de manipular a percepção pública, construindo imagens de unidade em torno do Führer. Em 1945, com a derrota às portas, orientou sua estratégia para manter a ficção de uma resistência inquebrantável. A propaganda precisava apresentar a guerra como uma luta pela própria existência, onde o sacrifício coletivo era a condição indispensável para a sobrevivência. Um dos símbolos dessa etapa final foi o filme Kohlberg. Concebido há muito tempo, Goebbels decidiu estreá-lo em janeiro de 1945, justamente quando as tropas soviéticas chegavam às fronteiras do Reich. O argumento recriava a defesa da cidade prussiana de Kohlberg contra o exército napoleônico em 1807. A mensagem buscava ser transparente. Mesmo em circunstâncias desesperadoras, a resistência poderia levar à honra e à vitória moral. A produção de Kohlberg representou um esforço excessivo. Dezenas de milhares de soldados foram retirados do fronte para participar como figurantes. Recursos escassos como cavalos, armas e uniformes históricos foram desviados para as filmagens. Quantidades de celuloide que a indústria mal conseguia produzir em plena guerra foram destinadas ao projeto. O resultado foi um longa-metragem de grande porte, mas estreado em um contexto absurdo. Berlim e outras cidades estavam sob constantes bombardeios e os cinemas funcionavam irregularmente. A estreia coincidiu com o aniversário da chegada de Hitler ao poder, mas poucas projeções foram concretizadas antes que a situação militar impedisse sua difusão. O que deveria ser a epopeia da resistência tornou-se um símbolo da desconexão entre propaganda e realidade. Junto com o cinema, o rádio permaneceu como um meio essencial. Em janeiro, Hitler proferiu pela última vez um discurso público transmitido ao vivo. Foi breve, sem energia e sem um plano definido, mas apresentado como prova de firmeza. Goebbels complementou essa intervenção com seus próprios discursos mais frequentes e elaborados. Insistiu na ideia de guerra total, conceito que defendia desde 1943, e descreveu o conflito como um confronto existencial entre a civilização alemã e a ameaça soviética. Cada derrota era apresentada como uma retirada calculada e cada cidade perdida como um exemplo de sacrifício. Os bombardeios aliados eram usados como argumento de resistência. A destruição de Dresden, ocorrida entre 13 e 15 de fevereiro de 1945, foi imediatamente empregada em sua retórica. Imagens de ruínas e vítimas eram difundidas como prova de que o inimigo buscava a aniquilação total do povo alemão. Na mesma linha, os ataques aéreos sobre Berlim foram descritos como a confirmação da necessidade de lutar até o fim. O sofrimento tinha que ser interpretado como sacrifício histórico. Os mortos nos bombardeios tornaram-se mártires e a devastação material, uma prova da fortaleza espiritual do Reich. No entanto, os relatórios da Gestapo revelaram um estado de espírito diferente. Em Berlim, a maioria dos habitantes se concentrava em obter comida e combustível. A propaganda oficial era ouvida com indiferença, e o rádio era ligado principalmente para saber sobre os alarmes aéreos. Em Dresden, após o bombardeio, o efeito também não foi o esperado. Houve indignação contra os aliados, mas multiplicaram-se as vozes que aceitavam a derrota como inevitável. Refugiados vindos do leste relataram atrocidades cometidas durante o avanço soviético, o que aumentou o medo, mas não a confiança na recuperação militar. A distância entre o discurso oficial e a experiência cotidiana tornou-se evidente. Apesar disso, Goebbels persistiu.
Durante março e abril, sustentou a ideia de que a Alemanha precisava resistir para ganhar tempo até que surgisse um conflito entre os aliados ocidentais e a União Soviética. Apresentou essa eventual ruptura como a última oportunidade de sobrevivência. Repetiu que o sacrifício presente daria frutos quando os inimigos se enfrentassem. O estilo de suas intervenções continuou solene e calculado. Ele utilizou referências históricas e linguagem épica para ocultar a precariedade da situação real. Enquanto Hitler permanecia cada vez mais isolado no bunker, Goebbels tornou-se a voz mais audível do regime. Seus discursos eram mais frequentes que os do próprio Führer e dominavam a propaganda radiofônica. Ao mesmo tempo, controlava a imprensa escrita, que continuou publicando manchetes de supostas vitórias e contraofensivas, mesmo quando o Exército Vermelho alcançou o Oder e se posicionou a poucos quilômetros da capital. A máquina de propaganda não conseguia neutralizar as evidências cotidianas. Ruas cobertas de escombros e filas intermináveis para conseguir pão ou carvão falavam mais alto do que qualquer comunicado. O povo alemão estava exausto e, embora alguns setores mantivessem a fidelidade ao regime, a maioria esperava apenas o fim. Nessa fase, a função da propaganda se resumia a retardar as rendições locais e manter a disciplina por meio da ilusão de uma resistência ainda possível. Goebbels persistiu em sua tarefa até o último momento, convencido de que as palavras poderiam substituir os fatos. Nos corredores da chancelaria, enquanto os bombardeios abalavam Berlim e os soviéticos fechavam o cerco, ele continuava redigindo comunicados e preparando discursos que tentavam sustentar uma ficção na qual ninguém mais acreditava. Sombras de traição, o poder quebrado de dentro. Nas últimas semanas do Terceiro Reich, quando a derrota já não admitia discussão, a aparente unidade da hierarquia nazista começou a ruir. Juramentos de lealdade pessoal ao Führer, repetidos por mais de uma década, deram lugar ao instinto de sobrevivência. Em um cenário em que a derrota militar se somava à destruição interna, alguns dos líderes mais próximos de Hitler tentaram garantir seu próprio futuro negociando com os inimigos. Entre eles, destacaram-se Hermann Göring e Heinrich Himmler, cuja ambição pessoal resultou nas mais notórias manobras de traição dentro da liderança. Hermann Göring acompanhou Hitler desde os primeiros anos do movimento. Como herói condecorado da Primeira Guerra Mundial, fundador da Gestapo em 1933 e comandante em chefe da Luftwaffe, acumulou poder e prestígio que o colocaram como figura central do regime. Em 1941, um decreto assinado pelo próprio Hitler o designou sucessor em caso de incapacidade. No entanto, com a derrota na Batalha da Grã-Bretanha e o fracasso em garantir a superioridade aérea contra a União Soviética, sua posição enfraqueceu. O bombardeio sistemático da Alemanha a partir de 1943 evidenciou a perda total do controle aéreo. A Luftwaffe não conseguiu evitar a devastação de Hamburgo, Colônia ou Berlim, e Göring tornou-se alvo de críticas, tanto no meio militar quanto no meio político. Em 1945, Göring passou longos períodos em suas residências de Marienhall e Berchtesgaden, afastado da vida política cotidiana. Sua presença em Berlim era esporádica e Hitler o considerava cada vez mais irrelevante. O marechal, consciente de sua progressiva marginalização, decidiu agir quando a batalha final por Berlim era iminente. Em 23 de abril, com a capital sitiada pelo Exército Vermelho, enviou um telegrama à chancelaria do Reich. Nele, afirmava que, de acordo com o decreto de 1941, lhe cabia assumir a liderança do Estado caso Hitler fosse impedido. Fixou um prazo limite. Se não recebesse resposta antes da meia-noite, interpretaria o silêncio como autorização. A mensagem foi interceptada por Martin Bormann, secretário pessoal de Hitler e administrador da chancelaria do partido. Bormann, cuja influência havia aumentado nos últimos meses graças ao seu controle da informação, apresentou o telegrama como uma tentativa de golpe. Hitler, trancado no bunker e dominado pela desconfiança, reagiu com fúria. Ordenou a imediata demissão de Göring de todos os seus cargos e providenciou sua prisão domiciliar. Em questão de horas, o sucessor designado passou de segunda figura do regime a um traidor sem poder. Embora não tenha sido executado, foi marginalizado e sem capacidade de influenciar o resultado.
A queda de Göring foi rápida, mas a de Heinrich Himmler teve um alcance ainda maior. Como Reichsführer da SS, ele controlava a polícia, os campos de concentração e grande parte do aparato repressivo. Seu poder havia atingido níveis que o colocavam acima de qualquer hierarquia, exceto o próprio Hitler. Mas nos últimos meses, ele compreendeu que essa mesma posição o tornava o principal responsável por crimes que inevitavelmente seriam julgados. Himmler, ao contrário de Göring, não reivindicou sucessão formal. Sua estratégia consistia em buscar entendimento direto com os inimigos do Reich. Desde o final de 1944, existiam contatos discretos entre representantes da SS e a Cruz Vermelha Sueca. Através do conde Folke Bernadotte, vice-presidente da organização, operações humanitárias foram conduzidas para libertar prisioneiros escandinavos de campos alemães. Himmler aproveitou essa oportunidade para tentar uma negociação mais ampla. Sua proposta consistia em libertar milhares de prisioneiros de campos de concentração em troca de reconhecimento político ou concessões diplomáticas. Na prática, ele fingia se apresentar como um líder capaz de garantir uma transição ordenada e, acima de tudo, como um possível aliado contra a União Soviética. Uma das tentativas mais notórias ocorreu com o político suíço Jean-Marie Mussy, a quem Himmler ofereceu a libertação de milhares de prisioneiros judeus em troca de moedas estrangeiras. Embora o acordo não tenha se concretizado na forma proposta, permitiu a libertação parcial de grupos reduzidos. Em abril de 1945, um comboio com cerca de 1.700 judeus partiu de Bergen-Belsen, com destino à Suíça. Foi uma exceção isolada que Himmler tentou apresentar como um gesto humanitário, embora seu objetivo fosse obter legitimidade perante os aliados. O passo mais arriscado ocorreu em Lübeck, onde manteve conversas diretas com Bernadotte no final de abril. Lá, ofereceu a rendição parcial do Reich aos britânicos e americanos, excluindo deliberadamente a União Soviética. Sua intenção era provocar uma divisão entre os aliados e reposicionar a Alemanha como um parceiro útil contra o comunismo. A proposta, no entanto, não era viável. Londres e Washington já haviam concordado com Moscou em não negociar separadamente. Em 28 de abril, a notícia dessas manobras se espalhou por agências internacionais. Hitler, ainda no bunker, recebeu o relatório com indignação. Para ele, a conduta de Himmler equivalia a uma traição maior do que a de Göring. Ele não apenas negociou pelas costas do Führer, mas também com aqueles que havia definido como inimigos irreconciliáveis. A reação foi imediata. Ele demitiu Himmler de todos os seus cargos e ordenou a expulsão de seu círculo de confiança. Hermann Fegelein, o contato de Himmler em Berlim e cunhado de Eva Braun, foi preso na chancelaria, submetido a um conselho sumário e executado no jardim do bunker. Esses episódios confirmaram a desintegração interna do regime. Em meio à crise, Martin Bormann reforçou sua posição como administrador de fato. Ele controlava o acesso ao Führer, filtrava informações e redigia ordens que ainda eram emitidas do bunker. Apresentava notícias de uma forma que aumentava a desconfiança de Hitler em relação aos seus colaboradores. Assim, enquanto Göring e Himmler eram deixados de lado, ele se consolidou como a figura mais influente no círculo íntimo do líder. O comportamento de Göring e Himmler revelou a fragilidade dos laços que sustentaram o regime por 12 anos. Ambos haviam sido pilares fundamentais, um como sucessor oficial e marechal do Reich, outro como chefe absoluto da SS e arquiteto do sistema de extermínio. Nos últimos dias, tornaram-se símbolos da decomposição política. Suas manobras demonstraram que a liderança nazista não agia mais como um bloco, mas como um conjunto de indivíduos em busca de saídas pessoais. O bunker da chancelaria refletia essa dinâmica. Ali, enquanto Hitler insistia em resistir até o fim, seus principais colaboradores empreenderam negociações clandestinas ou buscaram fuga. A autoridade do Führer se sustentava apenas na lealdade de alguns, enquanto os demais tentavam garantir sua sobrevivência. Intrigas, suspeitas e acusações de traição substituíram a coordenação política. A traição na liderança não era apenas um sintoma de fraqueza, mas também um fator que acelerava o colapso. Decisões estratégicas eram tomadas em meio a crises de confiança e as ordens perdiam eficácia. O regime que proclamava a obediência absoluta fragmentou-se internamente nos dias de sua derrocada.
A Batalha de Berlim avançava sem restrições, e o poder nazista se consumia entre ruínas, deserções e conspirações. O Decreto da Morte, a Alemanha arrastada ao sacrifício. Em março de 1945, quando o colapso do Reich era irreversível, Adolf Hitler assinou uma ordem destinada a arrastar toda a Alemanha em sua queda. Conhecido como Decreto Nero, o documento estabelecia que qualquer infraestrutura útil ao inimigo deveria ser destruída. Fábricas, pontes, usinas elétricas, represas, linhas ferroviárias, depósitos de combustível e todos os recursos que pudessem sustentar as forças aliadas. O texto afirmava que, se o povo alemão não fosse capaz de se impor na luta, demonstraria que não merecia sobreviver. Não se tratava de uma simples diretiva militar de terra arrasada, mas de uma política de devastação interna que condenava explicitamente a população já exausta pela fome, pelo frio e pelos bombardeios. Hitler exigiu que seus generais e administradores executassem a ordem sem reservas, mesmo que isso significasse deixar milhões de civis sem meios de subsistência. O ministro dos Armamentos, Albert Speer, recebeu instruções diretas para organizar a destruição sistemática da economia alemã. Durante anos, ele foi um dos colaboradores mais próximos do Führer, responsável por multiplicar a produção bélica por meio do uso intensivo de trabalho forçado e recursos industriais. No entanto, nos últimos meses, ele assumiu uma postura diferente. Ele entendia que aplicar o decreto equivalia a condenar a nação a um futuro de ruínas irreparáveis. Speer decidiu não cumprir integralmente as ordens. Embora as transmitisse formalmente, na prática dedicou-se a detê-las. Convenceu engenheiros e administradores a ignorar diretivas específicas para explodir pontes ou destruir instalações industriais. Em alguns casos, deu instruções contraditórias. Em outros, afirmou que certos objetivos já estavam inutilizados pelos bombardeios, o que permitiu sua preservação. Sua estratégia consistia em parecer obediente, mas obstruindo a aplicação real. Como resultado, boa parte da infraestrutura sobreviveu ao fim da guerra, embora não toda. Pontes foram demolidas em cumprimento ao decreto, especialmente no Reno e no Elba, agravando a miséria civil e dificultando o abastecimento nos últimos meses. Ao mesmo tempo, o regime organizou evacuações forçadas de prisioneiros dos campos de concentração e extermínio. À medida que as tropas soviéticas avançavam do leste e os aliados ocidentais penetravam do oeste, a SS ordenou a transferência de dezenas de milhares de prisioneiros para o interior do Reich. A falta de meios transformou esses deslocamentos em uma catástrofe. Trens superlotados transformaram-se em instrumentos de agonia e, na maioria dos casos, os prisioneiros foram forçados a marchar a pé por centenas de quilômetros em condições extremas. Essas transferências são lembradas como marchas da morte. O objetivo declarado era impedir que prisioneiros fossem libertados e pudessem testemunhar sobre o sistema de extermínio. Mas havia também um cálculo político. Heinrich Himmler, consciente da derrota iminente, tentou conservar os sobreviventes como moeda de troca. Mantendo-os sob controle, esperava oferecê-los como moeda de troca às potências ocidentais e apresentar-se como um interlocutor válido perante elas. As marchas eram realizadas em pleno inverno, com temperaturas abaixo de zero, alimentação escassa e sem abrigo. Os prisioneiros eram forçados a caminhar durante o dia e dormir ao relento. Aqueles que não conseguiam continuar eram executados no local por guardas da SS. Ao longo das estradas e caminhos da Silésia, Prússia Oriental e Saxônia, corpos permaneciam abandonados, visíveis a qualquer um que cruzasse com as colunas. Em abril de 1945, Himmler concretizou alguns gestos de libertação seletiva. O mais conhecido foi um comboio com cerca de 1.700 judeus que partiu do campo de Bergen-Belsen em direção à Suíça e conseguiu cruzar a fronteira. Foi um caso excepcional em meio a evacuações letais. A grande maioria de suas tentativas de troca não prosperou. Os aliados não estavam dispostos a reconhecê-lo como negociador nem a trocar vidas por concessões diplomáticas. Testemunhos coletados após a guerra descrevem fome extrema, falta de vestimenta adequada e violência constante por parte dos guardas. Soldados alemães que cruzaram com essas colunas deixaram relatos sobre o contraste entre sua própria desmoralização e a brutalidade contra os deportados.
Houve casos isolados de civis que ofereceram água ou comida, embora isso implicasse risco de represálias. A população em geral se limitava a observar a passagem dos prisioneiros. Os principais campos da Polônia foram evacuados dessa forma. Dachau, Sachsenhausen e Ravensbrück, mais próximos do coração da Alemanha, também foram palco de marchas em direção ao sul e oeste. No total, centenas de milhares de prisioneiros percorreram grandes distâncias nas últimas semanas da guerra. Dezenas de milhares morreram no caminho, quando a derrota alemã já era questão de dias. Essas marchas não tinham valor militar. Eram consequência da combinação entre a intenção de Himmler de usar prisioneiros como instrumento político e a recusa do regime em permitir que os campos caíssem intactos nas mãos do inimigo. Em alguns casos, colunas foram alcançadas por tropas aliadas e libertadas em plena marcha. Em outros, dispersaram-se em meio ao combate. A maioria, porém, prolongou-se até a capitulação final. Assim como o decreto de Nero, as marchas da morte simbolizavam a disposição do regime de sacrificar a população civil e os prisioneiros para manter a ficção de controle. Eram expressões de um poder que, mesmo em ruínas, buscava prolongar sua destruição até o último instante. Berlim em chamas, a última cidadela do Reich. Em abril de 1945, a Batalha por Berlim tornou-se o último episódio da Frente Europeia. A capital do Reich, outrora centro político e militar, foi transformada em um campo de ruínas sob fogo constante. Em 16 de abril, o marechal Georgy Zhukov iniciou a ofensiva sobre o rio Oder com uma força de magnitude sem precedentes. Em poucos dias, as defesas alemãs foram superadas e as unidades soviéticas avançaram em direção ao coração da cidade. As tropas alemãs tentaram resistir nas colinas de Silow, sob o comando do general Theodor Busse. Por vários dias, as posições conseguiram deter parcialmente o avanço, mas a superioridade soviética em artilharia e blindados era avassaladora. Em 20 de abril, aniversário de 56 anos de Hitler, as primeiras formações do Exército Vermelho entraram nos subúrbios orientais de Berlim. A ofensiva foi acompanhada por um bombardeio de artilharia sem precedentes. Milhares de peças lançaram fogo contínuo contra a capital, enquanto aeronaves soviéticas atingiam entroncamentos ferroviários, fábricas e áreas residenciais. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros, e a população civil buscou refúgio em porões e estações de metrô. As baixas aumentavam diariamente. O combate urbano intensificou-se rapidamente. Tropas soviéticas, unidades da SS e milícias da Volkssturm enfrentavam-se prédio por prédio. Jovens da juventude hitlerista receberam armas antitanque portáteis e foram enviados contra colunas blindadas. Homens de idade avançada também foram mobilizados em formações improvisadas. A resistência carecia de coordenação e era sustentada apenas pelo slogan de não ceder. Em 23 de abril, Berlim estava completamente cercada. A cidade estava isolada do resto da Alemanha. Naquele momento, o bunker da chancelaria havia se tornado o centro simbólico de um poder que não tinha mais capacidade de exercer controle efetivo. O aniversário de Hitler, comemorado 3 dias antes, foi um testemunho do crepúsculo. Em vez dos desfiles multitudinários dos anos anteriores, apenas um grupo reduzido de colaboradores compareceu para apresentar saudações no bunker. Naquele mesmo dia, ele foi brevemente ao jardim da chancelaria para condecorar combatentes da juventude hitlerista. Foi sua última aparição pública registrada. O complexo subterrâneo era dividido em 2 níveis: o Vorbunker, com escritórios auxiliares, e o Führerbunker, situado mais abaixo, que abrigava salas privadas e o salão de conferências. Em meados de abril, cerca de 30 pessoas residiam no recinto, entre elas Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph e Magda Goebbels com seus 6 filhos, oficiais da SS, secretários e militares. A vida no bunker piorava a cada dia. O ar ficava impregnado de umidade e fumaça. A eletricidade funcionava irregularmente, as comunicações com o exterior eram fragmentadas e as explosões de artilharia faziam tremer as paredes de concreto. O ambiente era tenso e desorganizado. O consumo de álcool tornou-se habitual entre oficiais e funcionários. Havia discussões violentas, episódios de desespero e sinais de apatia generalizada. Apesar do isolamento, Hitler continuou a dar ordens.
insistia que unidades dispersas ou inexistentes pudessem se reagrupar para lançar contraofensivas decisivas. Uma das ordens mais significativas foi dirigida ao general Felix Steiner, a quem confiou a organização de um ataque pelo norte para romper o cerco soviético. Na prática, Steiner não contava com as forças necessárias. Divisões foram destruídas e careciam de combustível e munição. O ataque nunca foi realizado. Quando Hitler foi informado de que a operação era impossível, reagiu com raiva. Em 22 de abril, na sala de conferências do bunker, explodiu em um ataque furioso contra seus generais. Acusou a Wehrmacht de incompetência, denunciou a traição de seus oficiais e afirmou que o povo alemão não estava à altura da tarefa. Em meio a essa demissão, reconheceu que a guerra estava perdida. Declarou que permaneceria em Berlim até o fim, mas que aqueles que desejassem poderiam abandonar a capital. Essa declaração foi interpretada como uma renúncia de fato ao Comando Supremo. Embora continuasse assinando ordens, ele parou de conduzir a guerra de forma coerente. Nas horas seguintes, vários colaboradores aproveitaram a oportunidade para escapar da cidade antes que o cerco se encerrasse definitivamente. Após essa explosão, Hitler permaneceu por longos períodos recluso em seus aposentos. Martin Bormann assumiu um papel central na gestão diária, enquanto Joseph Goebbels, mantendo-se como companheiro constante, decidiu permanecer ao lado do líder. O moral dos presentes despencava a cada notícia sobre a proximidade dos combates. As tropas soviéticas avançaram em direção a Alexanderplatz, ao Tiergarten e à estação Anhalter. O cerco se intensificava rua após rua. Em 25 de abril, as forças soviéticas completaram o isolamento total da capital. No mesmo dia, uniram-se as tropas americanas no rio Elba. A Alemanha foi dividida em duas e Berlim, sitiada, tornou-se o cenário do colapso final. A queda absoluta, o suicídio que selou o destino nazista. No final de abril de 1945, o cerco a Berlim era total. A chancelaria do Reich, reduzida a ruínas pelos bombardeios, abrigava em seu bunker subterrâneo os últimos líderes do regime. Lá, Adolf Hitler, isolado e fisicamente deteriorado, decidiu consumar o fim de sua vida política e pessoal por meio de atos que marcariam o fim do Terceiro Reich. No dia 29 de abril, nas primeiras horas da madrugada, Hitler casou-se com Eva Braun, sua companheira por mais de uma década, até então mantida em segundo plano na vida oficial. A cerimônia foi breve, presidida por um funcionário do partido que desceu ao bunker para registrar a união. Após a assinatura do ato, os recém-casados tomaram café da manhã com alguns dos presentes. No mesmo dia, Hitler ditou seus testamentos políticos e pessoais. No documento político, reiterou as acusações contra os judeus e proclamou que a Alemanha deveria continuar a luta. Nomeou Karl Dönitz como presidente do Reich e Joseph Goebbels como chanceler. O testamento pessoal legou seus bens pessoais à família e proibiu a profanação de seu corpo por inimigos. Na tarde de 30 de abril, Hitler e Eva Braun retiraram-se para seus aposentos particulares. Aproximadamente às 15h30, ouviu-se um tiro. Quando seus assessores encontraram Hitler caído em um sofá, morto por um tiro na têmpora de sua pistola Walter. Ao seu lado, Eva Braun havia ingerido cianeto. Seguindo instruções prévias, os corpos foram enrolados em cobertores, transferidos para o jardim da chancelaria, borrifados com gasolina e incendiados. Explosões de artilharia soviética já caíam nas proximidades. Os restos mortais foram parcialmente carbonizados e enterrados em uma cova improvisada. Após o suicídio de Hitler, Joseph Goebbels assumiu brevemente o cargo de chanceler, embora a autoridade do cargo fosse desprovida de qualquer eficácia. Acompanhado de sua esposa Magda, ele decidiu não sobreviver à queda do regime. Magda Goebbels levou os 6 filhos do casal para o bunker. Com a ajuda do médico Ludwig Stumpfegger, as crianças foram sedadas com morfina e, em seguida, envenenadas com cápsulas de cianeto. Horas depois, em 1º de maio, Joseph e Magda deixaram o abrigo e foram para o jardim da chancelaria. Lá cometeram suicídio. Ele atirou na própria cabeça e ela mordeu uma cápsula de veneno. Seus corpos foram parcialmente incinerados por soldados da SS. Martin Bormann, secretário particular de Hitler e figura central na administração do partido, tentou escapar na noite de 1º para 2º de maio. Junto com um grupo de oficiais, ele tentou avançar em direção ao norte,
Atravessaram sob fogo a ponte Weidendammer em direção à estação Lehrter. Bormann carregava consigo documentos e parte dos testamentos do Führer. Em meio aos combates, o grupo foi disperso. Bormann morreu nas proximidades da estação. Seu corpo não foi identificado naquele momento. Durante décadas, circularam rumores sobre sua sobrevivência. Em 1972, restos mortais encontrados em Berlim foram identificados como seus por meio de exames forenses. Enquanto isso, Heinrich Himmler, chefe da SS, havia sido expulso de seus cargos após tomar conhecimento de suas tentativas de negociação com aliados ocidentais. Nos últimos dias de abril, ele abandonou Berlim e tentou se esconder sob uma identidade falsa. Viajou disfarçado, com uniforme de soldado raso e documentos falsos, em nome de Heinrich Hitzinger. Em 21 de maio, ele foi detido por uma patrulha britânica nas proximidades de Bremervörde. Levado a Lüneburg para ser interrogado, revelou sua identidade. Durante a busca, escondeu uma cápsula de cianeto na boca. Em 23 de maio, ao ser examinado por um médico, conseguiu morder a cápsula e morreu em questão de minutos. Seu corpo foi enterrado em uma cova anônima. Hermann Göring, ex-chefe da Luftwaffe e sucessor designado por Hitler em 1941, tentou tomar o poder nos últimos dias de abril, enviando um telegrama no qual pedia autorização para assumir a liderança do Estado. Hitler, convencido por Bormann de que se tratava de um ato de traição, demitiu-o de todos os seus cargos e ordenou sua prisão. Göring foi libertado após a morte de Hitler e seguiu para o sul da Alemanha. Em 8 de maio, apresentou-se aos americanos no Tirol com uma comitiva, trajando uniforme completo e condecorações. Fingiu ser tratado como chefe de Estado rendido. Foi conduzido para interrogatório e posteriormente enviado para a prisão, onde se tornou um dos principais acusados nos julgamentos de Nuremberg. Após a morte de Hitler, Karl Dönitz, de Flensburg, tentou negociar uma rendição parcial com os aliados ocidentais para continuar resistindo à União Soviética. As potências aliadas rejeitaram qualquer acordo separado e exigiram a rendição total. Em 7 de maio, em Reims, o general Alfred Jodl assinou a rendição incondicional de todas as forças alemãs, com efeitos a partir da meia-noite de 8 de maio. No dia seguinte, em Karlshorst, Berlim, o documento definitivo foi assinado perante representantes soviéticos, britânicos, americanos e franceses. A guerra na Europa estava oficialmente encerrada. Nas ruas de Berlim, já ocupadas pelo Exército Vermelho, os restos do regime ruíam. A notícia da morte de Hitler foi transmitida pelo rádio em 1º de maio. O comunicado oficial assegurava que ele havia caído lutando até o último suspiro contra o bolchevismo em Berlim. O regime buscava, assim, preservar a imagem de um líder que não havia se rendido. Essa foi a última mensagem de propaganda de um aparato que estava se extinguindo. Na realidade, Hitler havia morrido por decisão própria dentro de seu bunker, acompanhado de sua esposa recém-casada e cercado por um círculo reduzido. O mito do Führer caído em combate circulou por semanas em um país devastado. Ao mesmo tempo, a realidade da rendição incondicional pôs fim ao Reich, que prometera durar 1000 anos e mal sobreviver a 12. Em Berlim, soldados soviéticos hastearam a bandeira vermelha no Reichstag, enquanto nas ruas da capital destruída, civis alemães emergiam dos porões onde haviam sobrevivido aos últimos combates. Arquivos do Partido Nazista foram queimados em pátios e escritórios, destruídos por funcionários que tentaram eliminar provas de 12 anos de governo. Em prisões e campos de concentração libertados, sobreviventes contaram histórias que o mundo teria que enfrentar nos anos seguintes. O aparato de propaganda que manteve a ilusão até o fim se desintegrou em questão de horas. As estações de rádio silenciaram, os jornais deixaram de ser publicados e cartazes com a imagem do Führer foram arrancados das paredes pela população ou pelas tropas de ocupação. Em bunkers e abrigos por toda a Alemanha, milhões de civis saíram para um mundo transformado. Cidades em ruínas, pontes destruídas, fábricas devastadas mostravam o verdadeiro preço da guerra que o regime havia prometido vencer. O Reich milenar havia terminado no porão de uma chancelaria em ruínas, com o som da artilharia soviética como epitáfio.